Pasta 25. Lei 25. Recrie-se. Julgamento. Não aceite os papéis que a sociedade lhe impinge. Recrie-se, forjando uma nova identidade, uma que chame a atenção e não canse a plateia. Seja senhor da sua própria imagem, em vez de deixar que os outros a definam para você. Incorpore artifícios dramáticos aos gestos e ações públicas. Seu poder se fortalecerá e sua personagem parecerá maior do que a realidade. A lei observada 1. Júlio César fez a sua primeira marca significativa na sociedade romana em 65 a.C., quando assumiu o cargo de aedile, o oficial encarregado da distribuição de grãos e dos jogos públicos. Ele estreou na opinião pública organizando uma série de espetáculos muito oportunos, caçadas a animais selvagens, espetáculos extravagantes com gladiadores, concursos de teatro. Em várias ocasiões ele pagou do seu próprio bolso esses espetáculos. Para o homem comum, Júlio César estava indelevelmente associado a estes eventos que o povo adorava. À medida que foi ascendendo até o posto de cônsul, sua popularidade entre as massas foi a base para o seu poder. Ele tinha criado para si mesmo a imagem de ótimo empresário de espetáculos para o público. Em 49 a.C., Roma estava à beira de uma guerra civil entre líderes rivais, César e Pompeu. No auge da tensão, César, viciado em teatro, foi assistir a uma apresentação e depois, pensativo, ficou vagando na escuridão do seu acampamento às margens do Rubicão, rio que divide a Itália da Gália, onde estava em campanha. Atravessar o Rubicão com seus soldados de volta para a Itália significaria deflagrar uma guerra com Pompeu. Diante da sua equipe, César discutia os dois lados da questão, formando as opções como um ator no palco, um precursor de Hamlet. Finalmente, dando um fim a este solilóquio, ele apontou para uma visão aparentemente insignificante à margem do rio, um soldado muito alto tocando a sua trombeta e depois atravessando a ponte sobre o Rubicão, e pronunciou: aceitemos isso como um sinal dos deuses e sigamos até onde eles acenam, vingando-nos de nossos inimigos hipócritas. A sorte está lançada. Tudo isto ele falou num tom portentoso e dramático, gesticulando em direção ao rio e olhando firme para os seus generais. Ele sabia que esses generais ainda estavam indecisos, mas a sua oratória os convenceu pela dramaticidade do momento e a necessidade de aproveitar a ocasião. Um discurso mais prosaico não teria surtido o mesmo efeito. Os generais aderiram à sua causa. César e seu exército cruzaram o Rubicão e, no ano seguinte, venceram Pompeu, e César foi ditador de Roma. Na guerra, César sempre representou com prazer o papel de protagonista. Era um cavaleiro tão hábil quanto qualquer um dos seus soldados e se orgulhava de superá-los na bravura e na resistência. Ele entrava na batalha montado no cavalo mais forte para que seus soldados o vissem no meio deles, incentivando-os, posicionando-os sempre no centro, símbolo divino de poder e modelo a ser seguido. De todos os exércitos de Roma, o de César era o mais dedicado e fiel. Seus soldados, como os plebeus que assistiam aos seus espetáculos circenses, identificavam-se com ele e com a sua causa. Depois da derrota de Pompeu, os espetáculos se tornaram ainda mais grandiosos. Nunca se vira nada igual em Roma. As corridas de bigas se tornaram ainda mais espetaculares, as lutas de gladiadores mais dramáticas, enquanto César encenava combates mortais entre a nobreza romana. Ele organizava enormes batalhas navais simuladas num lago artificial. Peças de teatro eram representadas em todos os pátios romanos. Um novo teatro gigantesco foi construído, descendo dramaticamente a rocha Tarpeia. Multidões de todo o império afluíam a esse evento.
As estradas de Roma ficavam repletas de tendas de visitantes, e em 45 a.C., escolhendo o momento certo para sua entrada triunfal na cidade, César trouxe Cleópatra para Roma, depois da sua campanha no Egito, e encenou espetáculos ainda mais extravagantes. Estes eventos não eram só um artifício para distrair as massas, eles melhoravam extraordinariamente o conceito do público sobre o caráter de César e o tornavam maior do que realmente era. César era senhor da sua imagem pública, à qual estava sempre atento. Ele aparecia diante das multidões vestido com mantos vistosos cor de púrpura. Ninguém o superava. Era notoriamente vaidoso da sua aparência e dizia-se que um dos motivos de gostar tanto de ser homenageado pelo Senado e pelo povo era que, nessas ocasiões, podia usar uma coroa de louros que lhe disfarçava a careca. César era um orador magistral, sabia dizer muito falando pouco e intuía o momento certo de terminar um discurso. Jamais deixava de incorporar um elemento de surpresa às suas aparições públicas, algum pronunciamento espantoso que acentuava a sua dramaticidade. Imensamente popular entre o povo romano, César era odiado e temido por seus rivais. Nos idos de março, 15 de março do ano 44 a.C., um grupo de conspiradores liderados por Brutus e Cássius o cercaram no Senado e o mataram a facadas. Mesmo morrendo, ele manteve o seu senso dramático. Erguendo a parte de cima da túnica, ele soltou a parte de baixo de modo a deixá-la cair sobre as pernas, para morrer coberto e decente. Segundo o historiador romano Suetônio, suas últimas palavras ao velho amigo Brutus, que ia lhe dar o segundo golpe, foram em grego e como se ensaiadas para o final de uma peça. Até tu, meu filho. Interpretação. O teatro romano era um acontecimento para as massas, assistido por multidões inimagináveis hoje em dia. Acotovelando-se em enormes auditórios, a plateia se divertia com comédias grosseiras ou se emocionava com grandes tragédias. O teatro parecia conter a essência da vida na sua forma concentrada, dramática. Como um ritual religioso, o teatro tinha um apelo muito forte e instantâneo para a plebe. Júlio César foi talvez a primeira figura pública a compreender o elo vital entre poder e teatro. Isto porque tinha um interesse obsessivo pela arte dramática. Ele sublimou esse interesse, tornando-se ele mesmo ator e diretor no palco mundial. Ele dizia suas falas como se fosse um texto, gesticulava e se movia no meio da multidão, pensando sempre na impressão que estava causando na plateia. Incorporava ao seu repertório o elemento surpresa, dando dramaticidade aos seus discursos, encenando suas aparições em público. Seus gestos eram suficientemente amplos para o homem comum compreendê-los na mesma hora. Ele se tornou imensamente popular. César passou a ser o ideal de todos os líderes e pessoas de poder. Como ele, você deve aprender a ampliar suas ações com técnicas dramáticas que acrescentem elementos como surpresa, suspense, simpatia e identificação simbólica. Como ele também, você deve estar constantemente atento à sua plateia, ao que vai lhe agradar ou não. Você deve procurar ficar no centro, chamar a atenção e não se permitir ser colocado em segundo plano, custe o que custar. A Lei Observada 2. No ano de 1831, uma jovem mulher chamada Aurore Dupin do Devant largou o marido e a família na província e se mudou para Paris. Queria ser escritora. O casamento, segundo ela, era pior do que uma prisão, pois não lhe dava tempo nem liberdade para fazer aquilo de que mais gostava. Em Paris, ela estabeleceria sua independência e ganharia a vida como escritora. Assim que chegou à capital, entretanto, do Devant se deparou com a dura realidade. Para ser livre em Paris é preciso ter dinheiro. Para uma mulher, o dinheiro só existia no casamento ou na prostituição.
Nenhuma mulher jamais conseguira se sustentar escrevendo. As mulheres escreviam como distração, sustentadas pelos maridos ou por uma herança. De fato, quando Dudevant mostrou seus textos a um editor, ele lhe disse: "Você devia estar fazendo filhos, não literatura." Era óbvio que Dudevant tinha ido a Paris tentar o impossível, mas ela acabou descobrindo uma estratégia para fazer o que nenhuma outra mulher tinha feito. Uma estratégia para se recriar totalmente, forjando para si mesma uma imagem pública. Suas antecessoras tinham sido forçadas a se encaixar num papel já definido, o de artista medíocre que escrevia principalmente para outras mulheres. Dudevant decidiu que, se era preciso representar um papel, ela viraria o jogo, representaria o papel de homem. Em 1832, um editor aceitou o primeiro grande romance de Dudevant, Indiana. Ela decidiu publicá-lo com um pseudônimo, George Sand, e toda Paris achou que este novo escritor fantástico era homem. Dudevant, antes de criar George Sand, já usava roupas masculinas às vezes. Ela sempre achou que as camisas e as calças de montaria dos homens eram mais confortáveis. Agora, como figura pública, ela exagerou a imagem, acrescentou ao seu guarda-roupa longos casacos masculinos, chapéu cinza, botas pesadas e gravatas elegantes. Fumava charutos e nas conversas se expressava como um homem, sem medo de dominar o assunto ou usar uma palavra mais pesada. Esta estranha escritor fascinava o público e, ao contrário das outras escritoras, Sand foi aceita na panelinha dos artistas do sexo masculino. Ela bebia e fumava com eles, teve até casos com os mais famosos da Europa, Musset, Liszt, Chopin. Era ela quem os cortejava e também abandonava. Ela fazia o que queria. Quem conhecia Sand bem compreendia que a sua persona masculina a protegia dos olhos curiosos do público. No mundo exterior, ela gostava de exagerar a representação. Na vida privada, continuava sendo ela mesma. Ela também percebeu que a personagem de George Sand poderia se tornar rançosa e previsível, e para evitar isto, às vezes alterava totalmente a imagem que ela mesma havia criado. Em vez de viver casos de amor com homens famosos, ela se metia na política, liderando manifestações e inspirando rebeliões de estudantes. Ninguém lhe ditaria os limites da personagem que havia criado. Muito depois da sua morte, quando a maioria das pessoas já não lia mais os seus romances, a excessiva teatralidade da personagem continuava exercendo fascínio e despertando inspiração. Interpretação. Ao longo de toda a sua vida pública, gente conhecida e outros artistas que conviveram com Sand tinham a sensação de estarem na presença de um homem, mas aos seus diários e aos amigos mais íntimos, como Gustave Flaubert, ela confessava que não tinha nenhuma vontade de ser homem e que estava representando um papel para consumo do público. O que ela realmente desejava era o poder de definir sua própria personagem. Ela não aceitava os limites impostos pela sociedade, mas ela não conquistou esse poder sendo ela mesma. Ela criou, em vez disso, uma persona que pudesse constantemente adaptar aos seus próprios desejos, uma persona que chamasse atenção e lhe desse uma presença. Compreenda isto. O mundo quer lhe atribuir um papel na vida, e no momento em que você aceitar este papel, estará perdido. O seu poder se limita apenas àquela minúscula porção consignada ao papel que você escolheu ou foi forçado a assumir. Um ator, pelo contrário, representa vários papéis. Goze deste poder multiforme, mas se isso não for possível, forje pelo menos uma nova identidade, criada por você mesmo, sem os limites definidos por um mundo invejoso e ressentido. Esta é a rebeldia de Prometeu. Você se torna responsável por sua própria criação. A sua nova identidade o protegerá do mundo exatamente porque não é você, é uma roupa que você veste e depois tira. Não precisa levar as coisas para o lado pessoal, e a sua nova identidade o distinguirá, lhe dará uma presença dramática. Quem estiver lá na última fila poderá ver e ouvir você.
Os da primeira fila ficarão maravilhados com a sua ousadia. Socialmente, não se comenta que um homem é um grande ator. Não se está dizendo que ele sente, mas que é ótimo simulador, embora não sinta nada. Denis Diderot, 1713-1784. As chaves do poder. A personalidade que lhe parece inata não é necessariamente você. Além das características herdadas, seus pais, amigos e colegas ajudaram a moldá-la. A tarefa prometeica do poderoso é de assumir o controle do processo, não deixar mais que os outros tenham essa capacidade de limitá-la e moldá-la. Recrie-se como um personagem de poder. Esculpir você mesmo em um bloco de argila deve ser uma das tarefas mais importantes e agradáveis da sua vida. Faz de você basicamente um artista criando a si próprio. De fato, a ideia da autocriação vem do mundo artístico. Durante milhares de anos, só os reis e os mais altos cortesãos eram livres para moldar a sua imagem pública e determinar a sua própria identidade. Da mesma forma, só os reis e os senhores mais ricos podiam contemplar a sua própria imagem na arte e conscientemente alterá-la. O resto da humanidade representava um papel restrito, exigido pela sociedade, e tinha pouca consciência de si mesma. Uma mudança nesta condição pode ser vista no quadro de Velázquez, Las Niñas, feito em 1656. O artista aparece à esquerda na tela, de pé diante de uma tela que ele está pintando, mas de costas para nós. Não podemos vê-lo. Ao seu lado está uma princesa, suas criadas e um dos anões da corte, todos observando-o trabalhar. As pessoas que posam para o quadro não estão diretamente visíveis, mas podem ser vistas em minúsculos reflexos num espelho na parede de trás. O rei e a rainha da Espanha, que devem estar sentados em algum lugar em primeiro plano, fora do quadro. A pintura representa uma mudança drástica na dinâmica do poder e da capacidade de uma pessoa determinar a sua própria posição na sociedade, pois Velázquez, o artista, está mais evidente do que o rei e a rainha. Em certo sentido, o pintor é mais poderoso do que eles, visto que está nitidamente no controle da imagem, a imagem deles. Velázquez não se via mais como um artista escravo e dependente, ele se recriara como um homem de poder. E, na verdade, além dos aristocratas, os primeiros a brincar abertamente com sua imagem na sociedade ocidental foram os artistas e os escritores, e mais tarde os dandies e boêmios. Hoje, o conceito de autocriação se infiltrou lentamente no resto da sociedade e já é um ideal almejado. Como Velázquez, você deve exigir de si próprio o poder de determinar a sua posição no quadro e criar a sua própria imagem. O primeiro passo no processo da autocriação é a autoconsciência, o estar consciente de si mesmo como ator e assumir o controle da sua aparência e das suas emoções. Como disse Diderot, o mau ator é aquele que é sempre sincero. As pessoas que estão sempre expondo a todos o que sentem são aborrecidas e constrangedoras. Apesar da sua sinceridade, é difícil levá-las a sério. Quem chora em público pode temporariamente despertar simpatia, mas a obsessividade dessas pessoas transforma logo a simpatia em desdém e irritação. Elas choram para chamar a atenção, é o que achamos, e um lado malicioso em nós não quer lhes dar essa satisfação. Os bons atores se controlam mais, eles podem fingir sinceridade e franqueza, podem simular uma lágrima e um ar compassivo se quiserem, mas não precisam sentir isso. Eles exteriorizam emoções de uma forma que os outros possam compreender. Representar segundo o método é fatal no mundo real. Nenhum governante ou líder seria capaz de representar esse papel se todas as emoções mostradas tivessem de ser reais. Portanto, aprenda a se controlar. Adote a plasticidade do ator, que consegue expressar no rosto as emoções necessárias. O segundo passo no processo da autocriação é uma variedade da estratégia de George Sand, a criação de uma personagem memorável que chame a atenção, que se erga acima dos outros atores no palco.
Este era o jogo de Abraham Lincoln. O homem simples do campo era um tipo de presidente que a América nunca tinha tido, mas que ficaria encantada em eleger. Embora muitas destas qualidades lhe fossem naturais, ele as representava. O chapéu, as roupas, a barba. Nenhum presidente antes dele usou barba. Lincoln também foi o primeiro presidente a usar fotografias para divulgar a sua imagem, ajudando a criar o ícone do presidente simples. O bom drama, entretanto, requer mais do que uma aparência interessante ou um único momento em evidência. O drama acontece ao longo do tempo, é um evento que se desdobra, o ritmo e o tempo são críticos. Um dos elementos mais importantes no ritmo do drama é o suspense. Oldini, por exemplo, às vezes era capaz de escapar em questão de segundos, mas prolongava o ato para deixar a plateia aflita. A chave para manter a plateia sentada na beira da poltrona é deixar que os acontecimentos se desenrolem lentamente e depois acelerá-los no momento certo, de acordo com um plano e um andamento que é você quem controla. Os grandes governantes, de Napoleão a Mao Tse-tung, usaram ritmo dramático para surpreender e distrair seu público. Franklin Delano Roosevelt compreendeu a importância de encenar eventos políticos numa ordem e num ritmo particular. Durante as eleições presidenciais de 1932, os Estados Unidos estavam passando por uma crise econômica muito difícil. Os bancos faliam numa velocidade alarmante. Logo depois de ganhar as eleições, Roosevelt entrou numa espécie de recesso. Não falou nada sobre seus planos ou indicações para o ministério. Até se recusou a se encontrar com o então presidente Herbert Hoover para discutir a transição. Quando Roosevelt tomou posse, o país se encontrava num estado de grande ansiedade. No seu discurso, Roosevelt mudou de marcha, falou com energia, esclarecendo que pretendia conduzir o país por uma direção totalmente nova, abandonando a timidez dos seus antecessores. A partir daí, seus discursos e suas decisões públicas, indicações para ministérios, leis audaciosas, adquiriram um ritmo incrivelmente veloz. O período que se seguiu à posse ficou conhecido como 100 dias, e o sucesso na mudança de estado de espírito do país se originou da esperteza e do uso do contraste dramático de Roosevelt. Ele mantinha a sua plateia em suspenso e impressionava com uma série de gestos corajosos que pareciam ainda mais imponentes, porque não se sabia de onde vinham. Você precisa aprender a orquestrar assim os acontecimentos, sem mostrar todas as suas cartas de uma só vez, mas revelando-as aos poucos para dar mais dramaticidade. Além de disfarçar inúmeros pecados, o bom drama pode também confundir e enganar o seu inimigo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o dramaturgo alemão Bertolt Brecht estava em Hollywood, escrevendo para o cinema. Depois da guerra, ele foi intimado a se apresentar diante da Comissão de Atividades Anti-Americanas para responder sobre a sua suposta simpatia pelos comunistas. Outros escritores que também foram chamados planejaram humilhar os membros da comissão, adotando uma atitude rebelde muito emocional. Brecht foi mais sensato. Ele agiria com tato, encantando-os e, ao mesmo tempo, fazendo-os de tolos. Ensaiou cuidadosamente as suas respostas e levou alguns acessórios, notadamente um charuto, que fumou, sabendo que o chefe da comissão gostava de charutos. E, na verdade, ele distraiu a comissão com respostas bem arquitetadas, mas ambíguas, engraçadas e com duplo sentido. Em vez de um discurso irado e franco, Brecht os atordoou com uma produção encenada e eles o deixaram ir, impune. Outros efeitos dramáticos para o seu repertório incluem o beau geste, o gesto cavalheiresco, um ato no momento de clímax que simboliza o seu triunfo ou a sua coragem. César, ao cruzar dramaticamente o Rubicão, fez um beau geste, um movimento que atordoou os soldados e lhe deu uma dimensão heróica. Você deve também avaliar a importância das entradas e saídas de cena. Quando Cleópatra foi conhecer César, no Egito, chegou enrolada num tapete que mandou desenrolar aos seus pés.
George Washington 2 vezes deixou o poder com floreios e fanfarras, primeiro como general, depois como presidente que se recusou a concorrer a um terceiro mandato, mostrando que sabia dar importância ao momento, dramática e simbolicamente. Você deve ter o mesmo cuidado ao planejar as suas próprias entradas e saídas de cena. Lembre-se de que exagerar na representação pode ser contraproducente. É outra forma de se esforçar demais para chamar atenção. O ator Richard Burton descobriu logo no início da sua carreira que, ficando totalmente parado em cena, fazia as pessoas olharem para ele e não para os outros atores. O importante não é tanto o que você faz, nitidamente, mas como você faz. A sua imobilidade graciosa e imponente no palco social conta mais do que o exagero na representação e nos movimentos. Finalmente, aprenda a representar muitos papéis, a ser aquilo que a ocasião exige. Adapte a sua máscara à situação, tenha múltiplas faces. Bismarck era excelente neste jogo. Com os liberais, ele era liberal. Com os agressivos, ele era agressivo. Ninguém conseguia agarrá-lo e o que não se agarra, não se consome. Imagem. O deus grego marinho, Proteus, seu poder estava em ser capaz de mudar de forma à vontade, de ser o que a ocasião exigia. Quando Menelau, irmão de Agamenon, tentou capturá-lo, Proteus se transformou em leão, depois em serpente, pantera, javali, água corrente e, por fim, numa árvore frondosa. A autoridade. Saiba como ser todas as coisas para todos os homens. Um Proteus discreto, um erudito entre eruditos, um santo entre santos. Essa é a arte de conquistar todos, pois os iguais se atraem. Registre os temperamentos das pessoas que você conhece e se adapte a cada um deles. Passe de sério a jovial, mudando de humor discretamente. Baltazar Gracian, 1601-1658. O inverso. Não pode haver um inverso para essa lei tão importante. Mau teatro é mau teatro. Até para parecer natural é preciso ter arte. Em outras palavras, representar. A canastrice só cria constrangimento. É claro que você não deve ser dramático demais. Evite os gestos histriônicos. Mas isso é simplesmente mau teatro, já que desrespeita normas teatrais centenárias contra o exagero na representação. Em essência, o inverso não existe para essa lei. Nota. O homem que pretende fazer fortuna nesta antiga capital do mundo, Roma, deve ser um camaleão capaz de refletir as cores da atmosfera que circunda, um Proteus capaz de assumir qualquer forma. Deve ser sutil, flexível, insinuante, secreto, inescrutável, frequentemente egoísta, às vezes sincero, às vezes pérfido, sempre escondendo parte do seu conhecimento, comprazendo-se em um só tom de voz, paciente, senhor perfeito de suas atitudes, frio como gelo quando qualquer outro homem se inflamaria, e se, infelizmente, não for religioso, ocorrência muito comum em almas possuidoras dos requisitos acima, deve ter a religião na mente, isto é, no rosto, nos lábios, nos modos. Deve suportar em silêncio, se for um homem honesto, a necessidade de se saber um consumado hipócrita. O homem cuja alma odiaria tal vida deve deixar Roma e buscar fortuna em outro lugar. Não sei se estou tecendo louvores a mim mesmo ou me desculpando, mas de todas essas qualidades só possuo uma, isto é, a flexibilidade. Memórias, Giovanni Casanova, 1725-1798. Fim de nota.